uma honra estar cá a falar sobre este trabalho que tenho estado a desenvolver nos últimos 5 anos no Museu Carlos Gulbenkian em Lisboa, onde encontraram-se, apesar de ser uma coleção fechada, e isso penso uma das coisas relevantes desta apresentação, encontraram-se objetos que nem se sabia no museu que eles estavam lá. Portanto, os museus e as bibliotecas têm um pouco esse tipo de mistério, que às vezes encontram-se coisas que não sabemos, né? Que estão lá. E tenho estado a estudar, efetivamente, este conjunto de peças, que muitas delas eram inéditas, outras estavam guardadas ainda na casa forte do museu e não tinham sido estudadas nem expostas, e outras, como o baixo relevo assírio, que tem estado sempre exposto, ainda não se tinha feito uma tradução direta da escrita cuneiforme que ele contém, e que acabei de fazer agora no mês de fevereiro, acabei de fazer essa tradução. Bom, sem mais, vamos começar esta apresentação, que é mais uma conversa informal sobre este trabalho. Isto é só uma cronologia do antigo Próximo Oriente, do Oriente Próximo, como se pode dizer, só para situarmos um pouco, não é? A Mesopotâmia inclui toda aquela área entre os rios Tigres e Éufrates, mas estende-se, na verdade, como cultura, até cobre toda a península da Anatólia, que hoje em dia é a Turquia, não é? Portanto, vai desde o Irã até o que era o antigo Bizâncio. Toda essa parte ainda é considerada parte da cultura mesopotâmica. O berço da cultura mesopotâmica e a quem diga da civilização é a Suméria. As primeiras escritas, os primeiros objetos com escrita cuneiforme da Suméria datam do ano 3700, 3800 a.C. Portanto, são ainda mais antigas que as pirâmides. Portanto, os egípcios ainda talvez nem sabiam escrever, os sumérios já estavam a fazê-lo. E temos prova que essas tabuinhas existem, não é? Temos essas tabuinhas sumérias com escritas desse período existem. Alguns pontos importantes, não é? Esta cronologia, enfim, é muito detalhada, não é? Mas só para situar alguns dos objetos que vamos estudar aqui, são o mais antigo é mais ou menos do ano 2350 a.C., depois seguem alguns objetos do ano entre 1900 a 2100 a.C., sempre, não é? Eu não vou repetir isto antes de Cristo, porque já sabemos tudo aquilo que eu faço antes de Cristo. Aliás, muitas vezes costumo fazer alguma piada em relação a isto, porque eu já trabalhei no século XIII, portanto, na lógica medieval, particularmente do Pedro Hispano, não é? E agora trabalho também no século XIII, mês antes de Cristo, portanto, uma diferença basicamente de 2500 anos. Não é? Mas alguns objetos, só para termos uma ideia da antiguidade, podemos referir a saída de Abraão de Ur de Caldeia, aconteceu mais ou menos no ano 1850 a.C. Há objetos aqui que são anteriores a ele. E, portanto, há objetos, um dos objetos que vamos ver é pouco depois do dilúvio universal. Não é? Portanto, isto para termos referências
esses objetos que ainda me impressionam quando os tenho nas minhas mãos, não é? Porque é toda aquela história, são 4.000 anos de história que eu tenho e se penso muito, penso, isto pode cair e parte, e lá se foram 4.000 anos de história. Enfim, a primeira coisa que eu vou falar são sobre os selos. Selos que formam parte da coleção Gulbenkian e que estiveram guardados na casa forte do museu durante muito tempo. O que é um selo? Né? Isto é importante, e a relevância do selo carimbo. Já os primeiros selos dos quais temos conhecimento são estes selos aqui que têm, obviamente, são símbolos fálicos, ou estes, por exemplo, que são símbolos associados com a mulher, não é? Com a forma do órgão feminino, não é? Da maternidade. Não é? E provavelmente eram usados como estes selos são aproximadamente 4.500 a.C., não é? Portanto, estamos a falar de 6.500 anos atrás e provavelmente eram usados como amuletos, inclusive para ser pendurados, mas começaram a ter exatamente a ideia de selo, no sentido de que representavam uma coisa. Só algumas pessoas podiam ter este objeto com eles. Não é? E, portanto, aí já o objeto passa a ter este sentido simbólico e sentido de selo. Não é? Porque o selo, mesmo os selos que nós usamos hoje em dia, é isso. Não é? É um objeto que diz qualquer coisa para além do objeto mesmo. Não é? Estes objetos também o faziam. O selo na cultura mesopotâmica e nos países do Oriente, do Antigo Oriente, adquiriram durante o tempo, desde estes primeiros objetos até os objetos que vamos ver e por aí muito mais à frente, adquiriram o sentido, uma grande importância do ponto de vista da sociedade. Por exemplo, há grandes referências aos selos na Bíblia, não é? Por exemplo. Os selos, por exemplo, no Apocalipse, não é? Que são quebrados os selos, não é? Quer dizer, o selo tem um sentido, o coração do homem vai ser selado com a palavra de Deus, não é? Quer dizer, é a marca que o objeto deixa, e isto foi, quer dizer, inclusive durante na cultura mesopotâmica, era comum, e em Israel e em todos estes países do Oriente, era comum, assim como nós usamos os chinetes medievais, não é? Os anéis para carimbar e que identificavam as famílias, também estes selos eram usados, por exemplo, quando um homem importante da sociedade casava, a primeira coisa que fazia era entregar à mulher o seu selo, e ela usava o selo pendurado, porque assim as pessoas que a viam conseguiam saber que ela era a senhora de fulano tal. Não é? E portanto o selo, há muitas referências ao selo como objeto e como também como símbolo. Não é? Usava-se também as cidades fortificadas na Mesopotâmia, selava-se durante a noite a porta da cidade, portanto punha-se uma corda, por exemplo, e com argila fazia-se uma massa de argila para fechar aquela corda, e em cima levava o selo. Né? E no dia a seguir, se o selo estava quebrado, é porque alguém de fora tinha entrado na cidade. Não é?
E, portanto, sabia-se que havia alguém que não era da cidade que estava aí. Portanto, o selo tem esse sentido de permitir ou não permitir, não é? Quer dizer, o selo é um símbolo da porta, de trancar e de abrir também, não é? Portanto, quebrar o selo. Portanto, estes selos originaram-se isto é o nome da cidade de Ur, escrita cuneiforme, isto lê-se Unug. O Uruk está à frente, é simplesmente o que chama-se em línguas, nas línguas cuneiformes, e não só, o japonês também funciona assim, e outras línguas funcionam assim. O Uru é um determinativo. Isto o que diz é, a palavra que vai a seguir pertence ao grupo de, e neste caso Uru significa cidades. Não é? Portanto, a cidade de Unuk era o nome sumério de aquilo que nós chamamos Uru. Em sumério, Nu, em acádico, o acádio era Uruk, no hebraico e no aramaico é Uru. Aí tem e grego, para os gregos era Orchon. A palavra grega para a cidade de Uru. Isto é simplesmente para situar-nos no berço da civilização suméria. Aqui tem um mapa de tudo que inclui a civilização mesopotâmica. Né? Vai desde a Pérsia até a península da Anatólia. Né? Portanto, tudo isto cobre. E é o que se chama, vamos dizer assim, de forma muito geral, a cultura cuneiforme. Né? Embora, claro, os fenícios, os hebreus tinham a sua forma de escrita, mas falamos disto como cultura cuneiforme. Isto são os três selos cilíndricos que se encontram no Museu Gulbenkian. O primeiro é este selo que está em cor preta. Esse selo é o mais antigo, é mais ou menos do ano 2300. Aliás, a Dominique Colomb, que é a conservadora dos selos do British Museum, e que tem estudado para aí mais de 4.000 selos cilíndricos na sua vida, dedicou a sua vida a estudar isto, disse que este selo foi feito no ano 2353. O argumento para chegar a essa data exata, não vou fazê-lo aqui, não é? Mas ela fez com esta precisão, não é? De que o selo era do ano 2353. O selo que está a seguir é do período, portanto, mais ou menos do ano 1800, e o mais recente é o selo, este selo em jaspe cor de laranja, que é do ano, mais ou menos, da época de Ashurbanipal II, portanto, século IX antes de Cristo. Não é? Portanto, estes selos cobrem um período que vai do ano 2350 até o ano 900, 850, mais ou menos. Não é? Os selos estavam guardados na Casa Forte do museu porque, para aí, há uns 20 anos atrás, alguém viu os selos e disse: não, isso parecem falsos. Foi um pouco essa opinião. Não é? Então, acho que tiveram expostos algum tempo e foram recolhidos por essa razão. Não é? Até que, há uns 5 anos atrás, quando eu estava a lecionar um curso de hitita e grego micênico na Universidade, na Faculdade de Letras em Lisboa, quis ir ao Museu Gulbenkian para mostrar aos meus alunos diretamente uma peça escrita em cuneiforme, para que era um baixo relevo, aquilo que eu tinha conhecimento, e quando lá fui, os conservadores do museu disseram: olha, que há uma coisa aqui que queremos mostrar para saber qual é a sua opinião sobre isto, e para levar para a Casa Forte do museu.
e mostraram-me estes selos. Ele disse, bom, eu não sei nada de selos, mas eu posso conseguir saber com alguém, e escrevi para o British Museum, para esta Dominique Colomb, e começámos a estudar estes selos, e ela chegou à conclusão de que não só eram selos realmente autênticos, mas que este selo preto era um selo, além do mais, muito raro. Portanto, esse estudo terminou numa conferência que foi organizada em 2013 na Fundação Gulbenkian, onde se falou, entre outras coisas, sobre estes selos. Eles tinham já conhecimento da existência destes selos do British Museum, porque o Sr. Gulbenkian tinha mandado fazer estas impressões em 1930 e qualquer coisa, tinha mandado fazer estas impressões no British Museum, e eles tinham cópia dessa impressão, mandaram uma para Lisboa e ficaram no arquivo deles com cópias destas impressões. Este selo, como vê, quer dizer, a ideia do selo é, o selo tem um furo no centro, é um cilindro, no qual introduz uma cânula e faz rodar o selo sobre a argila, não é? E, portanto, o que imprime o selo é isto que estão a ver aí debaixo do selo, não é? Isto é uma luta, o que se vê aí é uma luta, portanto, aparentemente são semideuses e estão a matar o que pode ser uma quimera, não é? Porque tem uns pés assim de cabra e cabeça de leão, e o corpo é de touro, não é? Portanto é uma espécie de quimera, não é? Portanto é uma luta, na verdade, sobrenatural, porque é entre deuses e um ser também um pouco inexistente na realidade, não é? O selo, portanto, tem aqui embaixo este selo, que é um selo do British Museum, que mostra uma imagem muito parecida a essa que está em cima, não é? Isto permite, obviamente, comparar as datas, porque os outros selos já estão estudados e com isto pode-se comparar a data e o tipo de luta, o tipo de desenho que este selo imprime. Os selos eram usados não só para contar histórias, como neste caso, não é? Mas podiam ser usados também para efeitos notariais, não é? E isso já vamos ver daqui a pouco com outros objetos, eu já vou mostrar exemplos disso, não é? Este outro selo, aliás, é o mesmo selo anterior do British Museum, mas uma imagem maior. E este selo tem aqui um outro exemplo, um outro selo do British Museum, onde também há aqui claramente as figuras são deidades, não é? São deuses, e a razão pela qual sabemos que são deuses é pela barba, não é? Porque a barba era símbolo perdão, a barba era símbolo de deidade ou de realeza, no mínimo. O selo, para além da barba, o cabelo está cortado assim, dessa forma quadrada, e parecem tranças, o que não deixa dúvida de que são deidades, e muito provavelmente no meio dessas duas quimeras estão aí, há uma figura humana mais pequena, não é? Que eventualmente será um homem, mas provavelmente um sacerdote, até pelo tipo de chapéu, vamos dizer assim, que tem, não é? Mas os outros são deuses, e isso também indica, vê-se pelo tamanho, não é? Que eles estão representados. Há uma cabra no fim aí a saltar, que não se sabe muito bem o que significa,
E há qualquer escrita também entre a cabra e o homem e um dos deuses. Há uma escrita cuneiforme também aí, a ver se uns traços. Esta é a mesma figura um pouco mais ampla, não é? Este outro selo também com um tipo semelhante de informação, não é? Aqui vê-se também um selo parecido com escrita cuneiforme já no meio, não é? E o próximo selo da Gulbenkian é este selo que é do ano 1700, 1800 a.C., portanto é o período acádico novo, não é? Vamos dizer assim, é posterior ao Renascimento Sumério, não é? O Renascimento Sumério acontece entre o ano 1950 a 2100. Isto é posterior, para uns 100 anos ou 100 e tal anos, e outra vez é uma cena de luta, embora aqui vê-se uma imagem onde parece um deus a decapitar outro, não é? Vê-se a cabeça do outro a cair assim para trás, não é? E há uma arma que está a usar. Isto a pedra é jaspe, é um jaspe laranja muito claro, são pedras bastante rijas, todas elas são pedras bastante resistentes, não é? Agora, esse selo anterior faz lembrar um pouco este outro selo que foi encontrado em Bagdá e que representa a morte de Tiamat, que é o dragão primigênio que aparece na mitologia suméria, né? Portanto, aí tem Gilgamesh a matar o dragão. Não é? A imagem do dragão, tanto na cultura mesopotâmica como indo-europeia, o dragão sempre está associado ao mal. E como é o caso, inclusivamente nos Vedas da Índia, não é? A serpente, no Bhagavad Gita, a serpente é morta por Lord Krishna. Não é? Exatamente como acontece também na Grécia, não é? Que a Piton é morta por Apolo, etc. Não é? Esta imagem do dragão, e obviamente é a razão pela qual na Bíblia a serpente no paraíso também é a representação do mal. É sempre esta imagem associada, é uma imagem permanente, inclusivamente, como estamos a ver aqui, na cultura mesopotâmica, e provavelmente provém daí, é uma influência da cultura mesopotâmica. Esta é uma imagem de não é um selo, mas é uma placa onde se vê diretamente Gilgamesh a matar a Tiamat, né? Que é exatamente, se comparam com esta, é muito parecida, o motivo é o mesmo, exatamente a morte o próximo selo, que é mais recente, é do período assírio. Portanto, este selo é do período assírio, é muito interessante porque representa o estudo deste selo. Aliás, eu fiz o estudo deste selo, publiquei um artigo sobre isto, porque ele representa uma cosmogonia aqui neste selo. Portanto, o que está representado aqui no selo é a origem do universo, não é? E passo a explicar, não é, os elementos. Não é? Primeiro tem as águas embaixo e as águas em cima, não é? Portanto, as águas no céu, as águas debaixo, não é? Tal como era a estrutura cosmogónica do Antigo Oriente. Não é? Aliás, é o mesmo que aparece na Bíblia. Não é? Se vocês lembram-se, por exemplo, a passagem onde, quando começa o dilúvio, diz que Deus abriu as comportas do céu e as comportas da terra. Não é? Portanto, as águas vêm de cima e de baixo. Não é? E, portanto, este selo tem as águas primigênias, que são
Na verdade, são as águas Apsu, são as águas doces que estão, que é o Deus primigênio, e depois tem as águas salgadas da deusa mãe, e elas juntam-se para criar o cosmos. Não é? Diz o Enuma Elish, misturaram as suas águas. Não é? E assim aparece a primeira geração de deuses. E quando os homens ainda não, quando nada tinha sido nomeado, os deuses ainda não tinham sido nomeados, nada existia, Apsu e Mumu juntaram as suas águas e criaram a primeira geração de deuses. Portanto, a mistura das águas salgadas e das águas doces está a origem da criação. Depois, o outro elemento que aparece aí, tem mais à direita, tem a Lua, e dentro da Lua tem o Deus do Sol. Portanto, são as luminárias do cosmos. Não é? Depois, embaixo tem, aqui tem, próximo deste dragão, tem a árvore da vida, que é um símbolo recorrente também e que aparece, inclusive, volto a dizer, estou sempre a citar a Bíblia porque é provavelmente a literatura que nós mais conhecemos, não é? É a árvore da vida que aparece no paraíso, não é? E depois tem aqui o símbolo, este pássaro que está aqui no meio, é o símbolo, é a deusa Gula, que é símbolo da deusa Gula, que é a deusa da cura, cura no sentido de repor a ordem cósmica, não é? E ela é filha de Anu, que é o deus dos céus, não é? E depois está aqui Gilgamesh a matar o dragão Tiamat, não é? Porque Tiamat tentou destruir a ordem cósmica e Gilgamesh matou o dragão para repor essa ordem cósmica original. Portanto, o que este selo está a representar, efetivamente, é uma cosmogonia, a origem do universo. Não é? Portanto, é impressionante realmente, vocês podem ver o detalhe, não é? Em breve os selos vão ser expostos na Gulbenkian, não é? No museu, portanto estão convidados agora para fazer propaganda, estão convidados a ir ao museu a ver os selos diretamente lá, não é? Para além destes selos que são muito interessantes, a coleção da Gulbenkian, isto é outro exemplo do selo do British Museum, não é? São exemplos de impressões, não é? O mais impressionante é que estes selos têm, o tamanho deles são 2 cm de altura em geral por 1 cm de diâmetro, não é? O que significa que tem a precisão destas figuras aí nesse espaço, não é? Portanto, aqui vê-se como se fosse uma coisa maior, mas não é, são coisas mesmo muito pequenas e a precisão com que foram lapidados. Os instrumentos usados para fazer isto, se pensarmos que o mais antigo deles tem quase 4.500 anos, não é? Portanto, é interessante ver isto. Aqui tem outra vez a árvore da vida, não é? Quer dizer, tem inscrições, estes selos já têm inscrições aqui ao lado, não é? E volta a ser o tema de Gilgamesh a matar o dragão. Passando a outra, agora dos selos para tabuinhas cuneiformes. Isto é uma história interessante que, para além do conteúdo das tabuinhas e como é que estas tabuinhas se encontraram e ninguém sabia delas, nem sequer sabiam que elas estavam no museu. Não é? Bom, eu passo a contar a história porque isso foi em agosto de 2013, recebi um e-mail da conservadora do museu a dizer o título que ela pôs no e-mail foi Achá-lo espantoso. Não é? Então relatam-me, sabe o quê? E relatam o seguinte, não é? Uma das conservadoras do museu
aposentou-se, né? E foram retirar as coisas do gabinete dela. 40 anos depois de ter estado lá, retirar as coisas do gabinete dela. E quando foram movimentar duas secretárias, caiu uma capa que estava entre as duas secretárias. A capa estava lá desde 1973. Né? E o que é que a capa dizia? A capa era uma capa listas amarelas com fotografias destas tabuinhas, não é? E deste ídolo, e a dizer que as tabuinhas tinham sido enviadas ao Museu de Coimbra para serem restauradas lá e que tinham sido recebidas de volta no Museu Gulbenkian e com a assinatura da diretora do Museu de Coimbra a dizer que tinham feito, etc. Mas ninguém sabia onde estavam as tabuinhas, não é? Tabuinhas cuneiformes, onde? Nunca ninguém as tinha visto, não é? Finalmente, a única, a Rosa Figueiredo, que era a conservadora, dava voltas na tal capa, basta, não encontrava nada, tabuinhas onde, não é? Finalmente, havia escrito a lápis na capa, dizia WUITTON, que também não parecia, era uma pista, mas não, o que isso significava, não é? Bom, isso significava, finalmente a Rosa, depois de pensar muito, disse: será que isto é Vuitton mal escrito, não é? E lembrou-se que o Sr. Gulbenkian tinha uma mala de Louis Vuitton com a qual viajava sobretudo quando ia fazer compras de obras de arte e coisas assim para a sua coleção. Bom, o problema é que a mala está guardada dentro de um cofre forte que está dentro da casa forte do museu. Né? E para abrir a casa forte é preciso duas chaves ao mesmo tempo e o diretor adjunto, o doutor Nuno Vassal e Silva, nesse momento estava de férias e, portanto, a Rosa com aquela coisa queria ir, mas não podia porque ele tinha a chave, ele tinha uma, não tinha outra, não é? Portanto, não podia. Bom, ele chegou segunda-feira de manhã, foram a correr para a Casa Forte do museu, abriram a Casa Forte, abriram o cofre, tiraram a mala do Louis Vuitton e as tabuinhas estavam lá. Portanto, ninguém sabia uma coleção fechada como é a coleção Gulbenkian, porque por testamento não se podem adicionar peças à coleção, não é? Portanto, é a coleção do Sr. Gulbenkian. Estas tabuinhas estavam lá. Ela mandou este e-mail e quer vir ver as tabuinhas. Eu disse: claro, amanhã vou. Eu no dia a seguir fui imediatamente para o museu e comecei a ver as tabuinhas. Bom, as tabuinhas parecem, no mínimo, devem ser anteriores à queda dos grandes impérios no século XIII a.C., do tipo de escrita cuneiforme que estão nelas. E aí começamos a estudar as tabuinhas. Eu fui a Londres, ao British Museum, e estive lá a comparar com as tabuinhas deles e chegamos à conclusão que as tabuinhas são sumérias, estão escritas em sumério, são, portanto, da época do Renascimento sumério. Isso significa que situa as tabuinhas entre 1950 e o ano 2100 a.C. E estavam sem estudar. E então, alguns resultados do estudo das tabuinhas. Esta é uma das tabuinhas que, como veem, está restaurada, não é? E o que é que esta tabuinha, isto é um exemplo o que é que as tabuinhas têm, não é? Esta tabuinha, na primeira linha, lê-se o seguinte: 51, isso é a primeira linha que aparece aí na tabuinha. Depois lê-se Ur, que não é a cidade de Ur, não é? Depois lê-se o símbolo a seguir é Dingir. E depois aparecem dois símbolos que é Min e Gal.
Portanto, 51, Urdingia Ningal. Bom, o que é que isso significa? Isso significa o seguinte: 51 é o número 51, não é? Ur significa cães ou servos, não é? Aqueles que estão ao serviço de. Dingir é o determinativo de deidade, Ningal é a grande senhora. Portanto, esta tabuinha é um inventário de um templo, não é? E de facto as outras linhas passam a descrever, e aqui começa por dizer que há 51 servos do templo. Depois a seguir fala de terras, há não sei quantas terras que pertencem ao templo, até inclusivamente numa das linhas diz: e há uma pequena colher de prata que pertence ao templo. Portanto, era um inventário dos objetos, das coisas, das possessões do templo da Grande Senhora. A Grande Senhora é eu já vos mostro essa figura, mas a Grande Senhora é a deusa Nana, que é, perdão, a deusa mãe da deusa Inanna. E, portanto, era conhecida como a Grande Senhora. A seguir, o outro problema que esta pequena coleção de tabuinhas também tinha consigo era este ídolo feminino. Este ídolo feminino estava na tabuinha, mas não tem cabeças, não tem braços nem pernas. Né? São as partes mais frágeis do ídolo, dos objetos que têm a tendência a partir, a se quebrarem, a se danificarem. Bom, na verdade é que este objeto só havia uma coisa evidente, e aqui era uma deusa, e uma deusa pela barba. Quer dizer, isto pode parecer um pouco estranho, mas a barba é símbolo de divindade. Não é? E portanto as deusas na Mesopotâmia eram barbadas. Não é? Portanto, é uma deusa, mas que deusa é? O problema é que deusa é, e na verdade passamos muito tempo, até eu passei muito tempo a olhar para isto, para 1 ano e meio, a olhar para esta peça, até que reparei que tem 2 colares. Não é? Debaixo da barba vê-se um colar, e depois tem mais abaixo dos seios, vê-se um colar com um objeto pendurado, como um pendente. Não é? E os outros elementos é uma deusa mãe, portanto, porque tem as ancas largas. Não é? A zona pública também está claramente marcada, portanto é uma deusa mãe. Mas o que realmente determinou saber quem é o segundo pendente que ela tem aqui. Não é? E é um poema sumério escrito no ano, mais ou menos no ano 3000 a.C., uma coisa assim, é um dos poemas mais antigos que temos, que é a visita de Inanna ao inframundo, aos infernos. E o poema descreve como é que Inanna se veste. E diz que ela pôs um colar e a seguir pôs um pendente de lápis lazuli. E portanto, esse segundo colar permitiu determinar que isto que está aqui é realmente um ídolo da deusa Inanna. E isto que está aqui escrito em cima, o que diz é Inanna. Essa forma uniforme de Inanna. Portanto, depois sabemos também que neste período da Mesopotâmia, neste período do Renascimento Sumério, faziam-se ídolos de Inanna desse tamanho, tem mais ou menos este tamanho, não é? Para usar, sobretudo nas viagens, como amuleto de proteção. Bom, isto é outro dos achados e um dos elementos inéditos da coleção Gulbenkian. Esta é outra das tabuinhas, não é?
que está bastante deteriorada, mas é muito interessante porque nela lê-se, na última linha da tabuinha, linha 4, aparecem estes símbolos, e eu vou passar rapidamente isto aqui, e o que diz é Kubapa-Ugula, e isto está a falar desta rainha Kubaba, que é uma rainha que segundo o cilindro, há um cilindro no British Museum onde estão todos os reis da Suméria, desde o primeiro, e ela está incluída aí. Foi a única mulher rainha da Suméria por direito próprio, não por ter casado com o rei, senão porque era rainha por direito próprio. E ela reinou, é antediluviana, portanto, foi antes do dilúvio, portanto, estamos a falar do ano 2450 a.C. E esta tabuinha fala dela. Ela tem associados certos poderes mágicos na literatura. Considerava-se que ela tinha poderes mágicos, e de facto Kubaba, a rainha Kubaba, é quem dá origem a Cibele e Cibeles depois, posteriormente, em Roma. Portanto, é a mesma, é essa origem, e esta tabuinha que está no Museu Gulbenkian fala dela. E fala, não sabemos exatamente o que é, porque está muito deteriorada a tabuinha, como estão a ver, ela está bastante deteriorada, mas uma das coisas que menciona numa outra linha é uma espécie diz um objeto de madeira capaz de controlar os destinos dos homens, diz esta tabuinha aí. E depois, numa outra linha, no outro lado da tabuinha, fala-se de um exorcismo feito onde um demónio foi expulso do corpo de alguém. Portanto, é uma tabuinha mágica, esta tabuinha que estava no tempo. Eu sei que estou um bocado em cima da hora, né? Estou a ver a hora, mas... Já acontece. Como? Esteja à vontade. Estamos a gostar. Ainda bem. Isto é mais ou menos para situar. Kubaba, ela reinou mais ou menos no século 25 a.C. Portanto, esse é mais ou menos o período em que ela reinou. E anterior a ela foi o rei Enshakus Ana e depois o rei Akshak. Isto só para situar historicamente. Depois, esta tabuinha, outra das tabuinhas que tem a particularidade do centro, estão a ver um selo, não é? No meio da tabuinha há um selo, é um selo cilíndrico, e na verdade esta tabuinha é um contrato. É um contrato de venda, onde diz que fulano tal vende tal pedaço de terra em troca de não sei quantas vacas e não sei quantas galinhas, não é? É o que está descrito aqui, e esse selo é o selo do notário, não é? Porque os documentos só tinham validade quando tinham o selo notarial, não é? Esse selo é o selo notarial, não é? Eu não vou entrar em detalhes, não é? Esta é outra das tabuinhas, não é? Esta tabuinha também que está aqui representa, na verdade é uma tabuinha que descreve outra vez um inventário do templo do Deus do Sol. Os sumérios, na época do renascimento sumério, e chama-se renascimento sumério por analogia ao nosso renascimento, não é? Porque o renascimento sumério foi a época depois do Império Acálico. Estes reis sumérios voltaram a tomar o poder e, inclusivamente, recuperaram a língua suméria antiga. Recuperaram a língua suméria antiga, passaram a escrever tudo como se escrevia, inclusive símbolos cuneiformes antigos que já não se usavam, voltaram a ser usados neste período, e
que tinham uma das características é exatamente a burocracia. Né? Portanto, eram extremamente burocráticos, portanto, tudo tinha que ser selado, tudo tinha que ser, se não havia selos, mas tiveram, apesar daquilo durou 200 anos ou uma coisa assim, foi um grande império, não é? E baseado exatamente nesta burocracia. Eles controlaram desde a Pérsia até a Turquia, todo esse espaço foi controlado por eles. Não é? Portanto, e baseado exatamente no carimbo do selo. Portanto, analogias há muitas dessas na história. Não é? Nada é novo, não é? Só reinventamos, não é? Só reinventamos. Esta é outra das tabuinhas que, por acaso, vê-se bastante claramente, não é? Bom, para além das tabuinhas e dos selos, ainda na coleção do Gulbenkian já não objetos inéditos, mas ainda temos este vaso parta. Isto é bastante recente, para aí do século I a.C., não é? Portanto, é do Império Medo, e um dos impérios que, depois da desgregação do Império de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, não é? Este foi um dos impérios que criou, que coincide mais ou menos com uma parte da Arménia e a Pérsia, não é? Portanto, este vaso é dessa época. Agora, este vaso sempre esteve exposto no museu, no entanto, ainda não tinha sido estudado e temos estado a estudá-lo desde o ano passado e tem posto vários problemas. Não é? Entre eles, o vaso uma fotografia microscópica aliás, muito aproximada, uma microscópica do vaso. O vaso é vidrado, portanto, é um vaso funerário. O vaso é um vaso funerário, portanto, dentro desse vaso estão guardadas as cinzas de alguém. Obviamente, alguém importante, porque senão não se dava o trabalho de fazer uma coisa um vaso tão bonito como este, não é? Com tantos detalhes. De facto, tem essa série de medalhões entrelaçados, não é? Que são símbolos mais ou menos de realeza no Império Bizantino, não é? No Império de Alexandre Bizantino, não, perdão, no Império de Alexandre Magno, mas ainda, de facto, foi usado no Império Bizantino, esse tipo de desenho. Para além disso, tem 4 caras, caras que aqui não se vê muito bem, mas tem caras que são, depois de ter estudado, elas representam as deusas, são deusas do inframundo, portanto, deusas protetoras do inframundo. E depois, o problema que põe aqui é exatamente como é que isto foi vidrado, não é? Porque quando começamos no laboratório do museu, começamos a aproximar-nos e a ver isto com mais detalhe, descobrimos que há ouro debaixo desse vidro. Não é? Debaixo da pintura vidrada há ouro. Portanto, aqui estão a ver o sinal desse ouro. Aliás, estamos para confirmar, em breve vamos fazer uma espectrografia de massa na Universidade Nova para confirmar isto. Não é? Mas há elementos que indicam que portanto, foi vidrado. Em cima, primeiro pintou-se em ouro e depois pôs a outra pintura em cima e voltou-se a cozer este objeto. Agora, o problema histórico que este vaso está a pôr é que essa técnica aparentemente só foi desenvolvida a partir do século VII depois de Cristo. E o vaso é do século I a.C. E aqui temos um problema. Eu
eu não sei nada sobre este assunto, não é? Mas tivemos uma reunião com professoras da Universidade Nova, especialistas em materiais, e realmente elas ficaram surpresas com isto, quando viram o vaso, porque põe um problema histórico. Não é? Como é que, 800 anos antes do que se supunha, o vaso tem estas características. Não é? Aqui vê-se as caras, não é? Não sei se estão a ver aí as caras aproximadamente. E isto são aqui fotografias microscópicas feitas ao microscópio do vaso. Não é? E vê-se claramente, pelo menos, se é ouro, ainda tem que se confirmar, mas com certeza é metal. Aqui está aí. Aí vê-se bastante claramente os pigmentos metálicos, que têm a tendência, com o tempo, a se transformarem em pigmentos castanhos. Finalmente, a última peça que está exposta no museu, esta que é muito conhecida, que é o Ashur-Clevo assírio, e que é do reinado de Ashurbanipal II, e que, portanto, estamos a falar do século IX a.C. É uma peça magnífica, tem 1,40 m de largura por 2 metros de alto, e formava parte portanto, das paredes do palácio deste rei em Nínive. Como característica, tem aqui uma faixa de escrita cuneiforme, a qual eu acabei de traduzir em fevereiro deste ano, e que descreve, na verdade, descreve as façanhas do rei, os títulos do rei, etc. E começa exatamente por dizer Egal Ashur Papa Sanga Ashur. Isso significa, Egal significa palácio, portanto, Ashur Papa é o nome de Ashurbanipal. Este é o palácio de Ashurbanipal. Sanga significa vizir, no sentido de representante, não é? Representante de Ashur. Ashur era o deus principal do panteão assírio. Não é? Aliás, a Síria significa a terra de Ashur. Não é? E agora, a leitura desta faixa cuneiforme pôs vários problemas técnicos. Porque, bom, era muito complicado com o museu aberto, porque isso está fixo na parede, não é? De eu estar de pé a copiar os símbolos manualmente. Não é? Agora, portanto, a primeira ideia que tivemos foi de fazer fotografias, mas as fotografias não se consegue, porque isso está feito para se olhar e ver a faixa exatamente à altura dos olhos. Não é? E se a pessoa faz fotografias, das fotografias não se distinguem os símbolos. Não é? Também tentámos fazer um decalque usando papel muito fininho, mas também não conseguimos obter uma cópia. Finalmente optámos por fazer digitalização tridimensional usando scanners laser. Não é? E, efetivamente, alguma coisa conseguimos. Não é? Mas tivemos o problema, isto é uma fotografia da digitalização tridimensional que se fez, onde claramente os símbolos conseguem-se ver, mas não foi fácil, porque tivemos de experimentar 3 scanners diferentes até conseguir um que mais ou menos aproximou, e depois teve de fazer uma modificação no programa para conseguir a precisão destes símbolos. Não é? Porque aconteciam coisas como esta, por exemplo, os símbolos, aqui vê-se os símbolos em certos pontos, e agora vou-me permitir uma digressão matemática, não é? Em certos pontos, particularmente de esquina, onde a derivada não existe, não é?
E portanto, aí nesses pontos, o scanner não sabe ler, não é? Porque a aproximação numérica, o programa numérico que isto usa é por aproximação usando splines, não é? Permitam-me estes palavrões matemáticos, não é? E portanto, não se conseguem ver certos símbolos, não é? Parecem deformados. E pior ainda, alguns símbolos, como estes aqui, que parece que estão derretidos, não é? Porque os símbolos cuneiformes, pela sua estrutura em forma de cunha, cuneiforme vem de cunha, não é? Forma de cunha, não é? Essa estrutura triangular enganava o scanner, não é? Porque o scanner tenta fazer curvas suaves, não é? E cria uma derivada, uma função que é derivável desse ponto. E o que é que obtemos? Os símbolos assim como derretidos, não é? Para ficarem com uma leitura mais suave, não é? Portanto, isto para dizer os grandes problemas que os ACIAs nos têm trazido, inclusivamente nas grandes tecnologias que temos hoje em dia. Esta é a imagem final que obtivemos, que é muito clara e que tem 12,3 GB. O computador, para processar esta imagem, 12,3 GB. O computador, para processar esta imagem, teve ligado 3 dias, 72 horas, para conseguir fazer esta imagem. É uma imagem tridimensional, pode-se movimentar, obviamente, para eu conseguir traduzir, copiar os símbolos e traduzir o que lá está escrito. Mas a tradução, essa pode ser tema de outra conferência, não é? Muito obrigado.